Seja bem-vindo à disciplina de Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. Nessa videoaula, vamos abordar conteúdos que possam ser úteis no seu dia a dia profissional, assim como fornecer conhecimentos de segurança em máquinas e equipamentos, a fim de fortalecer a prevenção de acidentes. Esta disciplina aborda os riscos provenientes das atividades laborais envolvidos nas máquinas e equipamentos utilizados no meio produtivo para o desenvolvimento profissional do engenheiro de segurança do trabalho. Vamos verificar que, além das medidas de segurança implantadas em máquinas e equipamentos, é fundamental adotar procedimentos de segurança, investimentos em treinamentos e qualificações dos profissionais e a implantação do uso de EPIs. O impacto dos acidentes envolvendo máquinas e equipamentos transpõe o ambiente de trabalho. Envolve a sociedade, pois os acidentes, na maioria das vezes, deixam trabalhadores com lesões permanentes. Para que você possa compreender melhor a segurança laboral em máquinas e equipamentos e depois utilizá-la no seu dia a dia profissional, gostaria de destacar nesta videoaula os seguintes assuntos: máquinas e equipamentos, caldeiras, vasos de pressão, indústria da construção civil, arranjo físico, segurança em instalações elétricas. Então, vamos ver com mais detalhes cada um desses assuntos? Vamos lá! A segurança laboral de máquinas e equipamentos está regulamentada pela NR12. Esta norma é uma NR extremamente técnica, com detalhamentos e orientações claras e específicas para cada equipamento. Espera-se que futuramente outras NRs possam ter um nível de detalhamento da NR12. Para entendermos melhor, no mundo do trabalho, principalmente no direito do trabalhador, existe um princípio fundamental que é indúbio ao trabalhador. Isto é, no caso de dúvida, será favorecido o trabalhador. Sendo assim, devemos considerar os dispositivos ou procedimentos que fornecem maior segurança à integridade física ao trabalhador. A NR12 tem o princípio em uma produção da falha segura. Sendo assim, necessitamos assegurar que, em caso de pane ou falha no sistema, a máquina ou equipamento não gera um risco adicional ao trabalhador. Para isso, se faz necessária a implantação de sistemas para evitar acidentes em caso de pane, como, por exemplo, válvulas de segurança, sensores de parada, etc. Procedimentos simples, como a proibição do uso de anéis, correntes, relógios, cabelos compridos e soltos e roupas largas durante a operação de máquinas, são fundamentais para a prevenção de acidentes no ambiente laboral. Implantação de barreiras e sinalizações também são métodos de segurança simples e eficazes utilizadas no meio produtivo para evitar acidentes. É proibida a utilização nas máquinas e equipamentos. Chave geral como método de partida, liga e desliga, por possuir uma vida útil inferior dos dispositivos utilizados para este fim. Chave tipo faca, pois não é possível identificar se o equipamento está desligado quando na ocorrência da falta de energia e posterior restabelecimento da mesma. Parte energizada exposta. O princípio do vaso de pressão é bastante simples, porém, quando não tomamos as devidas ações de segurança e manutenção, pode se tornar uma ameaça à integridade física dos trabalhadores. O vapor e água são fatores que dão início ao processo de caldeira. Para isso, é preciso muita energia para transformar água em vapor. Simplificando, o vapor é um excelente condutor de energia térmica, é versátil, seguro e totalmente estéril. O vapor produzido eficientemente requer controle preciso, utilizando equipamentos confiáveis fabricados por especialistas, engenheiros.
Até bem pouco tempo, o sistema de segurança se restringia em observar se a água no visor de nível encontrava-se calma e imóvel. Acreditava-se, erroneamente, que, consequentemente, o mesmo ocorria com a água dentro da caldeira. Sabemos que o princípio de funcionamento da caldeira ocorre pelo aquecimento da água através da queima de um combustível que produzirá o vapor. Devido à evaporação, o nível de água tende a diminuir, por isso se faz necessário o bombeamento constante de água para seu interior. Sendo assim, devemos ter alguns controles básicos de caldeira. O primeiro controle que devemos observar é que o nível de água deverá permanecer entre o limite mínimo e máximo fixado pelo fabricante. Se o nível de água ficar muito baixo, as superfícies de aquecimento podem ficar expostas e a caldeira sofreria um superaquecimento. Caso o nível encontre-se muito alto, a água poderá entrar no ponto de saída do vapor e ser arrastada, o que resultaria em vapor de baixa qualidade. Os sistemas de segurança das novas caldeiras determinam um intervalo entre os limites bastante pequenos e que devem ser observados regularmente e de controle exato para uma operação segura e eficiente. Os calibradores de água servem para medir o nível de água em ebulição logo abaixo das camadas de bolhas, pois as bolhas, quando em ebulição, podem confundir o nível interno da caldeira. As sondas de níveis instalados internamente devem estar protegidas por tubos, pois este sistema deve ser confiável para o controle seguro e preciso do nível da caldeira. Outro controle importante para o funcionamento seguro da caldeira é o controle da alimentação de água. A água inserida em uma caldeira se faz necessária para complementar a água convertida em vapor. Sendo assim, quando o nível de água atinge um ponto determinado, a bomba que alimenta a água é ligada e enche a caldeira até o nível necessário. Um procedimento simples, porém afeta o equilíbrio no interior da caldeira e deve ser executado por pessoas qualificadas, pois é muito importante para a segurança dos serviços executados nas caldeiras. As válvulas de segurança têm a função de aliviar a pressão interna de um vaso de pressão, quando este chegar ao seu limite de segurança. Os vasos de pressão são equipamentos que possibilitam armazenagem de produtos pressurizados no seu interior. São norteados pela mesma norma regulamentadora de caldeira, a NR13. Os vasos de pressão podem possuir tamanhos e geometrias diferentes, porém sempre seguindo o projeto de engenheiro responsável. Pós-graduando. Agora que conhecemos o sistema de funcionamento do vaso de pressão e juntamente com o material teórico desenvolvido, já podem dar continuidade nos nossos estudos de caldeira e vaso de pressão. Bons estudos! Dando continuidade à nossa videoaula, vamos conhecer um pouco mais sobre o setor da construção civil. Por ser considerado o setor da indústria em que mais ocorre acidente de trabalho no Brasil, atualmente existe uma prática bastante grande da indústria da construção civil para que sejam minimizados e até mesmo eliminados os acidentes de trabalho neste setor. Porém, existe uma questão cultural muito forte nesse setor, pois são encontradas características específicas neste setor, que são falta de mão de obra qualificada, entendimento precário quanto ao uso de EPCs e EPIs e o descaso com a integridade física dos trabalhadores. Ainda não são uma rotina no setor da construção civil. Lembre-se, você trabalha ou pretende trabalhar com a segurança do trabalho. Certamente, em algum momento, você necessitará ter conhecimentos na NR18. A pergunta é, por que necessitarei da NR18 se irei trabalhar em um hospital? Porque a NR18 estabelece que consideram-se atividades da indústria da construção os serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção,
inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Sendo assim, algum momento você necessitará aplicar a NR18 em seu setor. Fatores importantes e que devem ser observados neste estudo e após em nossas rotinas de trabalho para fim de uma fiscalização são as seguintes questões. Comunicação prévia à SRT, Superintendência Regional do Trabalho, de que a obra será inicializada. Áreas de vivência são locais de grande preocupação dos fiscais, pois elas devem proporcionar nos momentos de descanso em locais saudáveis e higiênicos. Para tanto, devemos seguir algumas regras da NR18. Um conjunto de vaso sanitário, mictório e um lavatório para cada 20 trabalhadores ou proporção. Um chuveiro para cada 10 trabalhadores. Vestiário, armários e bancos para todos os trabalhadores, iluminado e ventilado. Refeitório, bancos e mesas suficientes para todos os trabalhadores, respeitando o espaçamento dos bancos de 60 centímetros cada. Não podemos esquecer-nos de manter esses locais em perfeito estado de conservação e higiene. EPCs. Os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, são equipamentos que utilizamos e devemos utilizá-los antes de qualquer outra possibilidade para garantir a segurança do todo, o conjunto de trabalhadores. Os EPCs são responsáveis em neutralizar quando há o risco e devemos proteger o coletivo. Em conjunto, trabalhamos com a utilização de EPIs, equipamentos de proteção individual. Porém, o EPI sozinho não irá garantir a segurança do trabalhador. EPIs. O EPIs, equipamento de proteção individual, devem ser fornecidos para cada trabalhador, isto é, cada um deve ter o seu EPI. O uso dos EPIs são utilizados em conjunto com os EPCs, como já foi falado anteriormente, ou quando não conseguimos neutralizar o risco com o EPC. Este equipamento deve estar ajustado para o trabalhador que irá usá-lo. É como se fosse uma personalização do EPI, cada trabalhador com o seu EPI. Lembre-se, os EPIs devem ser entregues pela empresa de forma gratuita, sem custo ao trabalhador. Não esqueça de registrar na ficha de EPI a entrega deste equipamento. Outro fator importante do EPI é a procedência do mesmo, isto é, o EPI deve ter CA, Certificado de Aprovação. Podemos localizá-lo no site da MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, e assim fazer toda a rastreabilidade do EPI que estamos fornecendo ao nosso trabalhador, inclusive a validade do mesmo. As estatísticas do INSS apontam que os acidentes de trabalho na construção civil ainda são bastante significativos para a sociedade, embora já tenha ocorrido um avanço nesse setor. Agora vamos ver como podemos utilizar a ferramenta de organização do layout para agregar na segurança do trabalho. O layout deve levar em consideração a economia de transporte, lógica de fluxo, racionalizar o processo, tipo de arranjo que se deseje. Para quem for elaborar e executar o layout, deve ter conhecimento do método a ser utilizado e do processo da empresa e dos setores. O planejamento adequado do layout gera um ambiente de trabalho produtivo, auxilia na minimização de problemas comuns encontrados nas empresas, tipo perda de produtividade, acidentes de trabalho, custos, desconforto, melhoria no atendimento, aumento da produção, usando os mesmos recursos simplesmente pela racionalização do fluxo de pessoas e ou materiais. A sinalização e rotulagem é vista na segurança do trabalho como uma ferramenta de orientação. A sinalização e rotulagem dos locais e produtos vem em conjunto com textos e cores. Por que é importante identificar as cores como ferramenta para a segurança do trabalho?
porque é fundamental ter fácil visualização. Por exemplo, de produtos químicos que são conduzidos internamente por uma fábrica através de tubulações. Através das cores, é fácil e rápida a identificação de transporte de gases, material corrosivo, para em caso de manutenção, acidente ou releitura do setor, serem tomadas as devidas ações necessárias. Como a NR26 não estabelece a padronização de cores, é preciso se reportar às NBRs existentes para fazê-lo, isto é, NBR 7195. Deve-se evitar a poluição visual quando utilizarmos a ferramenta de cores para a segurança do trabalho. Outra ferramenta importante é o transporte e movimentação dentro de um setor produtivo. Não de grande importância para o setor produtivo, pois possibilitam a redução de tempo e custo com a movimentação de cargas. Também é um fator importante na saúde do trabalhador, pois possibilita o transporte sem comprometer a integridade física deste trabalhador, tal como o comprometimento da coluna por excesso de peso. É fundamental que tenhamos em mente a proibição da movimentação de cargas e pessoas simultaneamente. Porém, existe equipamento em que são específicos para cargas e que não podem ser utilizados para movimentação e transporte de pessoas. As montagens, desmontagens e manutenções somente poderão ser executadas por profissionais capacitados, porém, sob a supervisão de um profissional habilitado. É fundamental que sejam realizadas diariamente inspeções neste equipamento de transporte e movimentação. Estas inspeções devem seguir um procedimento de visualização e checagem dos cabos, peças danificadas, sistemas de proteção das partes móveis, correias, engrenagens, meio de acesso aos equipamentos, automatização, etc. Todos os trabalhadores que exercem suas atividades laborais junto à eletricidade ou próximo a tal, devem estar regulamentadas segundo a NR10 e na omissão de itens de segurança nesta NR, devemos nos reportar às legislações internacionais cabíveis e sempre nesta ordem. Os profissionais envolvidos com eletricidade devem ser qualificados, capacitados e autorizados. Isto é, qualificado, curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, MEC. Capacitado, receber treinamento e trabalhar sobre responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Autorizado, ter a autorização ou anuência formal da empresa. Lembre-se, a capacidade somente poderá ser dada por profissional legalmente habilitado. Isto é, profissional com curso específico reconhecido pelo MEC. A NR10 determina o uso da ferramenta de sinalização no seu contexto. Sendo assim, devemos identificar nossos sistemas elétricos e realizar o bloqueio desses sistemas para que não sejam utilizadas por pessoas não capacitadas. Devemos garantir a restrição de acesso de trabalhadores e transeuntes. Através de barreiras, porém, não podemos confundir o impedimento de acesso com a delimitação de área. O sistema de barreira deve impedir a entrada de pessoas não autorizadas, o que a delimitação não faz. Quanto ao projeto elétrico, a NR10 possibilita que tenhamos como referência, além das normas internacionais, também as normas técnicas oficiais, tal como o NBR 5410/05. Nessa NBR, ela nos diz que as instalações elétricas devem ser executadas de maneira a excluir qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis. Nesta videoaula, você viu que possuímos normas regulamentadoras que estabelecem obrigatoriedades quanto à segurança, sendo a NR12 a de maior detalhamento em nossa legislação. Deve-se executar todos os tipos de sistemas que impeçam a ocorrência de acidente de trabalho. Em vasos de pressão, são fundamentais as adequações de sistemas de segurança e monitoramento,
pois através deles podemos neutralizar qualquer tipo de dano à saúde do trabalhador. A NR18, Legislação da Construção Civil, nos dá parâmetros de segurança para realizarmos serviços ligados a qualquer tipo de sistema construtivo. Desde a demolição até a manutenção, a NR18 determina obrigações para a neutralização do dano e acidente dentro dos canteiros de obra. Se possuirmos um planejamento já na fase da implantação, podemos contribuir para evitar muitos acidentes e propiciar ao trabalhador um ambiente de trabalho seguro e de qualidade. Através da implantação de ferramentas, tais como sinalização, layout próprio para a produção e segurança durante a movimentação e transporte de cargas e pessoas. Quando executamos serviços junto à eletricidade, devemos seguir procedimentos estabelecidos pela NR10. Portanto, caro pós-graduando, esperamos que agora você aprofunde seus estudos sobre a segurança do trabalho em máquinas, complementando o que foi visto neste vídeo de estudo. Desejo que tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos dessa disciplina. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!